Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre código de ética. Para falarmos desse assunto, devemos entender que a enfermagem foi reconhecida como profissão muito tempo depois que ela começou a ser exercida, né? Na verdade, antigamente não existia a profissão enfermagem. Existia cuidados que eram prestados por pessoas que trabalhavam nos seus domicílios, né? E somente após o século XIX que iniciou-se literalmente e foi considerado enfermagem como profissão. Isso será revisto, será falado bem detalhadamente na disciplina de História de Enfermagem. Mas é importante falar que a enfermagem começou a ganhar muito mais propriedade, muito mais força como profissão com a abertura das casas de misericórdia, que iniciou-se, tudo isso se iniciou, né, na Europa. Bom, após a enfermagem ser reconhecida como uma profissão, houve a necessidade de criar órgãos que pudessem cuidar, gerenciar toda o detalhamento da profissão em si, né? Devido à enfermagem ter toda a sua propriedade, de ter todo a sua rotina que é somente feita por profissionais da enfermagem, profissionais esses que não são substituídos por outra especialidade ou por outra profissão, entende-se que a enfermagem tem a sua ciência, o seu estudo e as suas pesquisas próprias da enfermagem, né? Então, com isso, como eu falei, houve a necessidade de criar órgãos, né, que vai estar gerenciando todos os interesses, padronizando o exercício da profissão, né? Então, nós temos atualmente a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, nós temos o COREI, que é o Conselho Regional de Enfermagem, e nós temos o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ok? Nós devemos entender que o COREI são os órgãos que estão estabelecidos em regiões estratégicas, né? E eles são subordinados ao Conselho Federal, né? Então a gente entende que as ordens, as leis, as diretrizes, enfim, todo o conjunto de organização da profissão, ela parte do COFEI. Esse COFEI, ele distribui para os COREIs, que é a instituição, vamos dizer assim, que está mais próximo dos profissionais, né, propriamente dito, né? Então, são unidades que conseguimos estar muito mais próximo. Se precisar de alguma orientação, algo do tipo, nós iremos recorrer ao COREI. O registro da nossa profissão é realizado pelo COREI da região onde moramos, ok? E como eu falei, pensando que após todo esse período, né, onde a enfermagem passou a ser profissão, onde a enfermagem começou a criar raízes como profissão, também teve a necessidade, né, além da criação de órgãos, né, o sancionamento de leis para nortear essa profissão, né? E aonde surgiu então o Código de Ética da Enfermagem, né? Então, a ética profissional, né? Onde nós estamos falando, né, desde o princípio aí a diferença de uma ética social e de uma ética profissional.
Quando eu falo do código de ética, eu estou falando basicamente de um documento, né? De uma ética baseada em algo físico, no caso, um documento, né? E onde, através desse código de ética, nós teremos como nos direcionar em diversas situações diferentes e até mesmo nos respaldar, né? Mediante as problemáticas que virem a surgir, né? Então, nesse código de ética, onde eu vou deixar também em anexo aqui nesta aula, né? Vocês vão estar observando diversos artigos e parágrafos que vai estar direcionando a nossa rotina e a nossa profissão. O que é direito, o que é dever, o que é proibição, né? Dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, ok? Bom, então como dito anteriormente, a enfermagem, ela passou a ser uma profissão respeitada e também uma profissão que tem o seu peso em cima da ciência. Então, o que eu quero dizer? Que o que é feito, o que é estudado, o que é produzido por um profissional da área da saúde deve ser baseado em cima de pesquisas científicas, né? Então, a enfermagem, ela exige uma construção de conjunto de práticas sociais, condutas éticas e políticas, metodologias de ensino e pesquisa para que a enfermagem se estabeleça, né? Então, hoje a enfermagem ela tem o seu papel, né, o seu lugar muito bem definido dentro da área da saúde, mediante a essas aquisições que exigiu da profissão, ok? Então, mediante isso, né, nós temos, como eu já falei anteriormente, um código de ética específico para o profissional da área da enfermagem, né, onde será direcionado a forma, o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que não deve ser feito dentro da profissão, ok? Então, hoje, a legislação, ela coloca a enfermagem, né, como profissão e uma profissão muito bem estabelecida no mercado de trabalho, tá? Aspectos legais na prática de enfermagem, né? Dentre várias coisas que vocês estarão vendo no Código de Ética da Enfermagem, nós temos, como eu falei, né, direitos, obrigações, proibições, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre crime, né? Primeiro precisamos entender o que é crime, né? Então, é qualquer fato do homem, então ação ou omissão que possa comprometer as condições, conservações ou desenvolvimento da sociedade ou de um indivíduo, ok? Então, aqui nós temos que entender o que é considerado crime e o que não é considerado crime, tá? Pode ser que isso pode mudar, né? Pode ser que mediante leis específicas de cada região, país, enfim, algo pode ser considerado crime em uma região, em um país, e outra região e outro país não é considerado crime, tá? Bom, o que seria um crime doloso, né? Então, o crime doloso é aquele crime onde você assume o risco de causar um dano ou uma lesão, né? Então a gente entende o quê? Que crime doloso é aquilo que você faz intencionalmente,
tá? O crime culposo é aquele crime que você não teve, não desejou, não teve intenção de gerar algum dano ou alguma lesão, né? Por conta daquele ato que você cometeu, né? Então, só revisando, o doloso é quando você tem a intenção e o culposo é quando você não teve a intenção, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de crime doloso. Então, uma agressão física, uma invasão de privacidade, de uma difamação de caráter. Então, são situações que nenhum momento você consegue acometer se você realmente não tem intenção. Então, difamação de caráter, né? Que é uma situação onde você levanta informações falsas de uma pessoa, enfim, você não faz aquilo sem querer, né? Tudo isso há uma intenção. Então, aqui são alguns exemplos de delitos dolosos, de crimes dolosos, crimes que têm intenção. Ninguém bate, né? Agressão física, então ninguém tem um contato intencional sem querer. Isso é intencional, ok? Delitos culposo, né? E aqui nós vamos falar sobre 3 situações muito discutidas dentro da matéria de ética, né? Que é negligência, imprudência e imperícia, tá? Bom, vamos começar aqui com imperícia, né? Imperícia, né? A gente, para deixar muito mais esclarecido e muito mais entendido por parte de vocês, é quando você não tem uma habilidade e se propõe fazer aquela atividade, aquele procedimento, né? Então você se propõe a fazer algo que você não tem capacidade, tá? Por mais que as suas intenções são boas, né? Você só quer ajudar e tudo mais, porém, você não tem a capacidade, né? Você não teve um treinamento, não teve um estudo, uma orientação, e ainda assim você se propôs a executar aquela ação, aquele procedimento, enfim, tá? Imprudência. Imprudência é quando você até sabe fazer aquele procedimento, você tem a habilidade, porém você não teve cautela, você não teve cuidado, né? Você foi, vamos dizer assim, apressado, né? Você foi precipitado e acabou errando e acabou, né, trazendo aí algo ruim, né, no desfecho daquela situação, tá? Então, imprudência é isso. Então, é um agir sem cautela, né? Então, tudo bem, eu sei fazer, porém, por um descuido, por uma precipitação, eu acabo errando. E a negligência, né? Na verdade, a negligência, ela é bem específica, né? Então, é quando você realmente, você sabe fazer, você conhece todo o protocolo, como resolver, como fazer, como conduzir aquela situação, né? Porém, você fez de qualquer jeito, né? Não utilizou, por exemplo, uma pessoa um funcionário da área da saúde, um técnico, vamos dizer, pode colocar aí como exemplo um técnico, e está no pronto atendimento na sala de coleta colhendo exame. Ele sabe que tem que usar luva e ele não usa luva, então ele está sendo negligente. Então ele sabe que tem que fazer e não faz de forma errada. E continuando aí a falar de delitos, enfim, temos uma questão muito importante na nossa profissão, que é o segredo profissional. Claro que temos várias outras situações, mas o segredo profissional é algo que
que deve ser respeitado, logicamente, como também os outros deveres, direitos, enfim, da nossa profissão, mas é algo muito interessante, né? Então, quando a gente fala de segredo, né, a gente tem que entender que segredo é tudo aquilo que por sua natureza ou por algum contrato especial deve ser conservado, né, que deve ser oculto. Então, aquilo que você sabe e não pode divulgar, não pode falar, enfim, né? Então, nós temos os nossos segredos do dia a dia, que tem pessoas que vai conseguir guardar aquele segredo com mais facilidade, outros nem tantos, e aí, enfim. Porém, quando isso se trata profissional, então isso já envolve outras questões, até mesmo legislação, tá? Então, o segredo profissional é algo que, a primeiro momento, deve ser conhecido como profissional aquilo que você tomou conhecendo, né? Então, que você tomou de conhecimento por conta da sua atividade profissional, né? Então, no seu dia a dia, né? Várias coisas. Então, pode ser um segredo de equipe, um segredo do paciente, enfim, né? Empresa, né? Então, isso se enquadra como segredo profissional, né? E, como eu disse, se tratando dessa classificação como segredo profissional, nós não basta eu querer ou não querer contar, mas aquilo está baseado legislativamente, né? Como um dever, eu como profissional, guardar, né? Então, como responsabilidade jurídica, como eu falei, e deontológica, né? Então, como dentro da nossa ética profissional e ética de vida, né? Que é a nossa profissão, né? Enfermagem, lidar com a vida, ela não diminui, né? Eu não quer dizer muitas das vezes pode acontecer de eu falar algo que vai dar a entender. Então, de uma forma indireta, eu acabei revelando aquele segredo. Por mais que tenha sido por uma forma indireta, as consequências serão as mesmas. Então, nós profissionais, quando estamos enfrentando, né, ou envolvido em um segredo profissional, nós devemos ter muita cautela, muito cuidado neste assunto, né? Porque, como eu falei, muitas das vezes, por um descuido, você pode revelar aquele segredo e aquilo virar uma situação muito mais grandiosa e você vai estar respondendo com a quebra do sigilo, da mesma forma se você realmente tivesse contado ali diretamente, ok? É claro que tem algumas situações que esse segredo pode ser quebrado, né? Então, cessa a obrigação de conservar o segredo quando nós precisamos preservar o bem do terceiro. Então, quando uma saúde, a vida, enfim, de um terceiro estiver em risco, né? Ou quando o seu próprio bem, quando o dano pode ser a si próprio, né? Algo grave, um dano grave pode ser a si próprio. Então, nessas situações, né, a obrigação de conservar o segredo pode ser revisada, né? Pode ser vista com outros olhos, vamos se dizer assim, né? Então, nessas situações, se for necessário, aí sim pode tá desvendando, vamos dizer assim, né? Esse segredo, ok? Como eu falei, né? Então, primeiro, o nome do crime, vamos dizer assim, né? De você contar um segredo profissional é o delito de quebra de segredo, né? Primeiro que para isso acontecer deve existir um segredo, né? Deve existir uma razão pelo qual você tem que
manter aquele segredo, né? Então, por ser profissional, né? Então, esse delito de quebra de segredo, ele só vai ser aplicado em casos de segredo profissional, né? Então, para ser profissional é aquilo que eu expliquei, é aquele segredo que você tomou conhecimento por conta da sua função, da sua profissão, né? E só vai ser um crime quando ocasionar dano, né? Então, o fato de você ter desvendado aquele segredo, de você ter aberto o jogo, vamos se dizer assim, houve algum prejuízo, né? Algum prejuízo para outra pessoa, para um grupo, para aquela equipe, enfim, né? E não teve um motivo pelo qual era para você ter falado, ter aberto o jogo, né? Então, não se enquadrou naquela situação que eu disse anteriormente, de apenas abrir o jogo e desvendar aquele segredo se houver risco a terceiro ou risco para si próprio, né? Riscos graves. Então, não teve esse motivo e ainda assim você abriu o jogo. Então, depois de tudo isso analisado e ser visto, né, que realmente era um segredo profissional, não tinha motivo para você ter aberto o jogo, né, de ter desvendado o segredo, então pode ser enquadrado aí no delito de quebra de segredo e que vai estar respondendo judicialmente. Bom, então, né, os aspectos éticos, né, neste assunto é que quando você desvenda um segredo, né, além de você ter que, vamos dizer assim, pagar judicialmente, né, responder judicialmente, tem outras questões que também pode acontecer, né? A sua honra profissional vai ficar prejudicada, a confiança que era depositada em si vai ser, não vai ser a mesma, né? Então, o seu nome, aquele nome que você construiu profissionalmente, ele vai ser prejudicado negativamente, tá? Porém, se você guarda um segredo, né, e você não desvendou aquele segredo e acabou que trouxe agravos importantes para terceiro ou para si próprio, você também vai responder da mesma forma. Então, esse assunto de segredo profissional, ele tem que ser muito bem dosado, né? Você tem que realmente ser muito bem esclarecido qual é o momento que você vai estar desvendando aquele segredo e qual o momento que você vai estar mantendo aquele segredo. Porque se você falhar na escolha desse momento, você vai estar respondendo judicialmente com o mesmo peso. Tanto aquele momento que você não desvenda e trouxe prejuízo para um grupo ou para uma pessoa, ou quando você desvenda o segredo sem motivo real para ter desvendado aquele segredo, ok? Devemos lembrar também, pessoal, que nesse assunto, né, de quebra, de delitos, de crime, nós devemos entender também que o Código Penal brasileiro, ele também nos dá cobertura legal. Então, ele nos defende quando você é convocado para depor e nesse depoimento, independente se segredo profissional, independente se é o momento ou não para desvendar aquele segredo, se você foi convocado a depor em juízo, você deve sempre falar a verdade, né? E falando a verdade mediante a essa convocação, né, de depor em juízo, você vai estar respaldado mediante ao Código Penal brasileiro, ok?